E a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Eu vou me fixar aqui para todos vocês, todas vocês. E já vou dizendo de antemão aqui, gente, quem puder abrir a câmera, vou ficar muito feliz, porque é muito importante a gente ter esse contato, por mais que seja digital, ele seja físico em questão de imagem. Eu sei que muitas de vocês estão na rotina, às vezes até aumentando, então fique em paz quem estiver nesse processo. Quem puder abrir a câmera, vai ser muito massa, porque a gente poder compartilhar. E a Beijo, gostei, gostei. A Yane, é isso aí. Se tiver comendo, não tem problema também não. Pô, daqui a pouco eu vou comer um trem aqui que minha esposa vai trazer para mim, não tem erro. Mas o importante é a gente ter essa conexão, porque eu quero trazer muito, e a gente vai ter uma jornada juntos aqui, vão ser alguns encontros. A Max pediu para eu fazer parte desse projeto. Graças a Deus, o Digital Closer, o Luiz Closer, a Universidade Comercial tem um nome relevante no mercado, e graças a Deus a gente tem ajudado muitas pessoas, né? E eu fiquei muito honrado por ter esse convite da Max, de poder transbordar aqui na vida de vocês, poder ajudá-las aí a ingressarem ou aprimorarem aí o desenvolvimento de vocês na carreira como closer, tá? Então, vamos lá. O que eu quero trazer para vocês aqui? Eu gosto muito de blindar as pessoas. Vendas, ela é uma das habilidades mais complexas, na minha visão, na história da humanidade. Por quê? Porque a gente, quando é closer, a gente acaba tendo que lidar com muita rejeição. A gente que é closer, a gente acaba passando por processos de rejeição. Não só o closer, a gente passa como vendedor. Então, às vezes, você estiver atuando como social seller, você que estiver atuando como SDR, você que estiver atuando como CS, às vezes, a gente sente que o não que aquele cliente deu foi para nós. Mas, às vezes, aquele não foi para nós, foi para eles mesmos. Ou foi para a oportunidade que vocês ofereceram, e não para você em si. E a gente, quando a gente trabalha com vendas, a gente precisa aceitar que a gente vai tomar muito mais nãos do que sim. O objetivo, óbvio, eu sempre tenho a possibilidade de melhorar, porque nem todo não é culpa do cliente, nem todo não é culpa minha. Mas eu posso, muitas das vezes, transformar nãos em sim. Muitas das vezes. Muitas pessoas falam, a venda começa já não, não. A venda só começa quando o cliente diz não. Se ele disse sim para você o tempo inteiro, é que você nem precisou vender, você tirou o pedido. Então, eu gosto muito de trazer essa blindagem. Então, eu quero que vocês... Quem está com papel e caneta aí? Deixa eu ver. Quem está com papel e caneta aí? Boa. Então, anota aí. A venda, o closer, ele começa na mentalidade. A, o closer de alto valor, ele começa a se enxergar como closer de alto valor para se tornar um closer de alto valor. No caso de vocês, uma closer de alto valor. Então, tudo começa no que eu penso sobre mim. Que nem a Gisele trouxe aqui. A gente tem muita dificuldade, a gente tem muita a necessidade de poder ali uma primeira experiência para a gente conseguir ter alguma experiência, isso é verdade. Só que muitas das vezes a atitude ela conta mais do que a experiência. A vontade de querer vencer conta mais do que a experiência. Ou às vezes eu pegar e bater no peito e falar, chá comigo, eu posso não saber vender, mas eu vou entregar tudo que eu tenho no teu projeto. Às vezes, o não ter a experiência conta muito menos do que, cara, se precisar, eu vou investir em conhecimento, se precisar, eu vou passar noites estudando, se precisar, eu vou acordar mais cedo,
mas eu vou atender as suas necessidades. E uma coisa que mais me impacta no mercado, não no mercado digital, mas no mercado profissional, e isso não só dentro do mercado digital, isso em empresas normais, as pessoas elas chegam pedindo trabalho. Ai, me dá uma chance. Ah, me dá uma oportunidade. E às vezes quando a gente atua dessa forma, muitas vezes a gente acaba até se colocando como vítima das circunstâncias. E quem aqui acha que não é vítima de jeito nenhum? Assim, eu não sou vítima. Isso não faz parte da minha vida. O que aconteceu comigo são escolhas que eu fiz, ou foram escolhas até dos nossos pais, mas a partir de mim, eu consigo mudar o meu destino. Quem acredita nisso aqui? Dá um joinha aqui para eu saber. Vou colocar eu aqui no chat para eu saber também, porque a gente consegue mapeando. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque eu era uma vítima. Eu era muito vítima. Gente, eu culpava Deus e o mundo, menos a mim mesmo. Eu culpava Lula, eu culpava Geraldo Alckmin, eu culpava o meu chefe, eu culpava o dono da empresa que eu trabalhava, menos eu. Só que quando a gente não se responsabiliza pelas nossas escolhas, a gente não consegue ter nível de consciência que eu consigo alcançar tudo que eu quero. E eu só consegui mudar isso quando eu desenvolvi um negócio chamado, isso dá para ler aqui, ó, autorresponsabilidade. Tudo que acontece na minha vida foram frutos e escolhas que eu fiz. Não é papo de coach, tá? E até porque coach é apesar de ser muito denegrido, né, no mercado, o coach ele é uma ferramenta. São pessoas que aplicam ferramentas que ajudam a gente a perceber nossas travas, nossos traumas e etc. E por que eu estou trazendo isso num assunto de closer? Porque o meu jogo só mudou quando eu deixei as circunstâncias de lado e falei, eu vou fazer acontecer independente do que for. Isso só aconteceu quando minha filha nasceu. Até então, para mim, era muito normal eu culpar alguém. Ah, tipo, putz, o mercado tá ruim. Ah, não sei o quê. Putz, agora é o final do ano. E hoje a minha mentalidade ela é diferente. Eu falo, final do ano é mais devagar, o que eu preciso fazer para fazer mais dinheiro no final do ano? Então eu sempre trago a responsabilidade para mim. E como vendedor, vocês vão passar por isso. Como closer, como social seller, como SDR, como CS, como vendedor. Por quê? Às vezes a gente vai falar, putz, meus clientes não mandam um lead bom. Ah, mas cliente, esse expert aqui. É tranquilo quando eu falo a linguagem expert? Alguém não sabe o que é expert? Gente, podem mandar aqui no chat, tá? Mas eu vou explicar mesmo assim. Porque eu sei que às vezes as pessoas têm vergonha de falar que não sabe. Expert, ele é o empresário aqui do mercado digital. Aí, nossa, assim, sem medo de falar que não sabe. O expert, ele é um empresário que ele tem um conhecimento que ele é monetizável. O que é monetizável? Eu posso vender esse conhecimento. É o famoso especialista. Ele é especialista em algo. Eu sou closer e eu sou especialista em closer e estruturação comercial. E eu vendo isso. Só que se toda venda que eu fizer depender de mim, eu nunca vou conseguir crescer no meu negócio. E aonde que entra o closer? O closer ele é esse especialista de vendas que vai representar o expert e vai vender no lugar do expert. Por isso que o closer hoje, gente, ele é a profissão mais bem remunerada do mercado digital na área comercial.
Muitas vezes o closer ele recebe mais até mesmo do que o gestor comercial. Porque ele é a pessoa que é quase um expert. Ele consegue vender como se ele fosse o expert. Ele entende o produto, ele entende o mercado, ele entende as dores do cliente. Por isso que esse profissional ele é tão requisitado aqui no mercado digital. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a atuar como closer lá em 2021, eu, eu comecei a me posicionar no Instagram falando sobre isso. Inclusive, quem ainda não me segue, segue lá, @LuizCloser, Luiz com Z, Closer, CLOSER. E a primeira coisa quando eu comecei a me posicionar lá em 2021, todos os dias vinham empresários perguntando se eu tinha agenda disponível para atender. Era em torno de 5 a 6 empresários digitais por dia. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui nesse trem, desse closer. Eu falei, não é possível. Vou procurar. Fui procurar, não tinha ninguém falando de closer, não tinha ninguém falando de closer. Eu falei, nossa, isso aqui é uma mina de ouro. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, ou eu vou terceirizar essas pessoas, vou formar um time e vou vender serviço. Eu falei, gente, eu não entendo muito de liderança, mas eu entendo de vender. Tá dando certo para mim. No primeiro mês como closer, eu tinha feito R$ 10.000. Falei, vou ensinar o que eu tô fazendo, se der certo. E eu fui muito sincero. Falei, eu vou ensinar para vocês, gente. Vocês vão comprar aqui, mas, ó, eu não sei se vai dar certo para vocês. Acho que ninguém vende assim, né? Tão sincero, né? E eu vendi assim. E aí a gente teve 12 pessoas que compraram a formação na época. E aí o povo começou a dar certo, começou a dar certo. Então eu falei, nossa, cara, isso aqui é uma mina de ouro mesmo. E de lá para cá, o closer só vem crescendo. Não só o closer, mas a área comercial no mercado digital. Quem está aqui no digital há mais de 2 anos, pelo menos? Quem, assim, acompanha, desde, quem mais? Mais alguém? Fala eu aí, para eu saber. Por que eu estou perguntando isso? Antigamente, as pessoas faziam um lançamento, jogavam um link lá nos stories ou faziam uma live e jogavam um link no grupo do WhatsApp e as pessoas compravam. E estava tudo certo. Mesmo me liga. Ticket, às vezes, até de R$ 2.000. 997, R$ 2.000. A Josi já está há 4 anos no mercado digital. Então, a Josi deve ter pegado bem essas transições aí, Josi. Me confirma aí. Então, antigamente, você não precisava de ter um vendedor, você não precisava gerar relacionamento. E aí, conforme foi passando o tempo, as pessoas foram aumentando os preços dos produtos, porque a margem estava cada vez menor. As pessoas queriam mais proximidade com os empresários. Elas não queriam simplesmente ir lá e acessar um curso gravado. Elas queriam contato. E aí, desse contato, acabou tendo que aumentar o preço. Porque vocês não vão dar, os empresários não vão dar uma mentoria ali cobrando R$ 1.000. Eles vão cobrar 10, vão cobrar 20. E aí, deixou de se vender somente jogando um link. E aí, cada ano que passa, o mercado precisa mais de profissionais de vendas, o mercado precisa mais de profissionais de vendas. Por isso que quem começou a falar de closer lá atrás, acabou crescendo muito. Eu comecei a falar de closer e eu tinha 1.500 seguidores. 1.478 seguidores, para ser mais exato. Hoje a gente está com quase 23 mil. Mas foi tudo uma construção. E o que eu quero trazer para vocês, principalmente aqui em questão de... Até para vocês identificarem se o closer é para vocês. Porque alguém aqui tem problema com ouvir não? Coloca aqui no escritinho para eu saber aqui no chat. Quem tem problema em ouvir não? Que não gosta, assim, se sente mal, se sente
rejeitada, se sente excluída, se sente diminuída. Mais alguém além da Thay? Ah, não é possível. Vocês tudo estão acostumados a vender e tomar não na cara assim e ficar feliz. Não, não precisa mentir, não, gente. Até eu, às vezes, fico meio triste. Ai, meu problema não é ouvir muitos não, mas conseguir bater metas. Mas não conseguir bater metas. O não conseguir bater metas, ele pode ser várias coisas, né? Ele pode ser uma meta mal construída, ele pode ser uma má performance, ele pode ser em uma qualificação não muito boa de leads. Então, são vários fatores. Eu tenho dificuldades em ouvir não. Ótimo. Eu gosto que vocês falem mesmo, tá? Então, assim, o não, ele precisa ser ressignificado na vida de muitas pessoas. O que é ressignificar? É eu dar um novo sentido para o não. Reflete comigo aqui uma coisa. Quanto mais não eu escuto, significa que eu tentei vender mais vezes. Se eu tentei vender, obrigado, vamos. Se eu tentei vender mais vezes, se eu tentei vender mais vezes, significa que se eu tentei fazer 10 vendas hoje, eu tomei 10 nãos. Vocês concordam comigo que você está 10 vezes melhor do que quando você começou? Se você, durante 30 dias, tomou 90 nãos, você vai estar 90 vezes melhor do que você começou. E conforme vai passando o tempo, você vai aprendendo a contornar esses nãos, a quebrar essas objeções e entender que não é sobre você. Às vezes é sobre o momento, às vezes é sobre a própria pessoa, às vezes é o expert que não transmite confiança, às vezes fui eu mesmo que não fiz uma boa venda e tá tudo bem. Eu sempre preciso pensar, ok, o que eu preciso fazer para melhorar? Então, eu quis trazer essa parte inicial para justamente vocês terem essa visão, né? E eu tenho que trazer uma verdade aqui sobre a carreira de closer. Algumas verdades, na verdade, né? Vamos lá. O closer, ele tem uma das habilidades que é mais requisitada, a que mais falta, e, consequentemente, acaba sendo a mais bem paga. Porque, igual lei da oferta e procura, quanto mais procura eu tenho por aquele profissional e menos demanda eu tenho, mais valorizado aquele profissional é. Faz sentido o que eu estou falando? Sim? Show. Ela é uma carreira. Oh, meu amor, obrigado de novo. A esposa cuidando de mim, te dando os comprometidos. Trouxe meu whey, que não deu tempo de eu jantar. Ela é uma profissão que também ela é muito flexível. Porque você não precisa ter uma faculdade. Você não precisa ter uma faculdade para ser closer. Você não precisa ter um curso técnico. Às vezes, você nem precisa ter experiência prévia. Lembra que eu falei aqui no começo? A vontade vale muito mais do que a técnica. É melhor ter que segurar um louco do que ter que empurrar um burro. Isso é verdade. As pessoas preferem alguém que elas têm que segurar do que ter que empurrar uma pessoa que não quer trabalhar. Então, a vontade, ela conta demais. A garra, a vontade de querer crescer financeiramente.
Eu tenho casos de alunos que mudaram de classe social, gente. Tipo, de classe D para classe B+. Então, a oportunidade que vocês estão tendo aqui, com o projeto da Max, com esse projeto social, dela trazer as pessoas para ajudarem vocês, gente, cara, eu nunca vi isso na vida. E esse movimento que ela está fazendo, tipo, meu, tem que ser honrado literalmente. Eles têm que honrar muito ela. E é como se vocês tivessem acesso a uma fresta para acessar um caminho muito mais massa do que o que vocês vivem hoje. Só que precisa ter vontade. Mas eu não vou mentir também, porque não é uma profissão fácil comercial. O comercial ele exige maturidade, principalmente maturidade emocional, para escutar feedback. O que é o feedback? É a pessoa me dar uma devolutiva, ela vai me dar, ela vai me criticar construtivamente, ela vai me criticar. Ó, falando, você não fez isso aqui muito bem, mas para você melhorar, você precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso. O que 90% das pessoas fazem quando escuta crítica? Elas baixam, elas murcham, como diz minha filha. Elas murcham. E além da estrutura emocional, eu preciso ter disciplina. Eu preciso ser consistente. Eu preciso fazer até dar certo, até dar certo, até dar certo. E vai ter hora que você vai falar, meu Deus, que merda que eu fiz na minha vida. Nossa, eu queria ter ido para TI. Queria ter, sei lá, para administrativo. Mas não tem uma profissão que vai te, literalmente, proporcionar mudança de classe social tão rápido quanto vendas. Não tem. 2 anos, você já virou uma líder. 2 anos, talvez você está até vendendo seu próprio produto de vendas. 2 anos, talvez você já está ensinando outras pessoas, porque é muito rápido. Quanto mais eu me exponho a vender, mais eu fico bom. Meu primeiro ano como closer, eu fazia 14 reuniões por dia. Em menos de um ano, eu cheguei a fazer 800 horas de reunião. 800 horas de reunião são 2 faculdades de 4 anos em menos de um ano. Me lasquei. Chegava na 10ª reunião do dia, eu já torcia para o cliente não aparecer. Falava, ô Jesus, dá um no-show aqui. Para quem não sabe, no-show é quando o cliente dá o cano na gente, na reunião, né? Mas isso fez eu amadurecer. Isso fez eu entender, cara, 14 reuniões não é saudável, gente. Vamos lá. Vamos lá fazer umas 7, 6, 14 não é saudável. E por isso que o mercado está cada vez mais profissional. Hoje em dia é difícil você ter uma empresa que force o closer a fazer 10 reuniões. Ou até 8. Uma média hoje de reuniões saudáveis é de 5 a 6, no máximo 7. Então, por quê? Porque o mercado foi profissionalizando. Mas a técnica, né, a consistência, a disciplina, ela só vem por causa da minha mentalidade que eu fui desenvolvendo ao longo dos nomes que eu fui tomando. Da minha maturidade emocional, da minha estrutura, da minha capacidade de absorver críticas, sem levar para o lado pessoal. Porque a maior dificuldade do povo é receber crítica e acabar levando para o lado pessoal. E aí a gente tem um grande problema. Mas isso aqui, gente, eu quero deixar muito claro que isso aqui não é uma aula motivacional. Isso aqui é literalmente uma orientação profissional. Então, a principal sacada que eu quero trazer para vocês aqui
Um closer. Alguém sabe? Quero escutar vocês antes aqui. Qual que é a diferença de um vendedor para um closer? Coloca aqui para mim. Coloca no chat aqui. Vou saber. Depois, no final, eu vou abrir para vocês falarem, porque como essa aula vai ser disponibilizada no YouTube, a gente precisa que ela seja contínua, tá? Aí depois eu abro para a gente tirar a dúvidas. Ó, closer faz uma venda mais consultiva, não sei. Closer fecha a venda. Aí eu vou te trazer um conceito. Tudo bem, Fran? Diferença de um vendedor e diferença de um closer. O vendedor, ele fala de produto, ele fala de benefício, ele fala de entrega, ele fala de não sei o quê. Closer, ele entende a dor do cliente. O closer, ele faz perguntas. O closer, ele escuta muito. E o closer não vende um produto, ele vende uma transformação. Então, a diferença do vendedor e do closer, basicamente, é que um foca em não, fugiu o nome agora. Um foca em qualidade e o outro foca em transformação. Um foca em características de produto, o outro foca em mudança de vida. Um foca em entrega, o outro foca em uma venda mais emocional. E sim, teve uma pessoa que trouxe aqui que o closer ele faz uma venda mais consultiva. Exatamente. O vendedor ele faz uma venda mais transacional. O que é uma venda transacional? É uma venda de transação, onde eu não tenho que ficar mostrando para o cliente ou fazendo tantas perguntas. É uma venda mais simples, é uma venda de o cara já tem interesse, ele vem e tal, pagou, passou o cartão, bota no saquinho, beijo e liga. Closer não, closer ele tem que entender o motivo daquele cliente estar ali. E é isso que faz a grande diferença. Então, primeiro pilar de um closer, saber ouvir. O closer ele tem como uma primícia saber ouvir. E é muito comum o closer achar que ele tem que falar. Eu já fiz venda que eu falei 20 minutos e o cliente falou 40. Por quê? As pessoas hoje, elas não são ouvidas, elas não se sentem amadas, elas se sentem carentes. Então, o fato de eu estar ali 100% dando atenção, parando o meu dia para estar ali com aquela pessoa, ela já sente um gatilho chamado reciprocidade. Ela está ali, eu estou aqui para ajudar ela. Então, eu preciso aprender a ouvir. Segundo pilar de um closer, para ele se tornar um bom closer, ou para você se tornar uma boa closer, eu preciso aprender a fazer perguntas. As perguntas são o que mudam o jogo. Por quê? Gente, presta muita atenção nisso. Eu vou trazer uma parte um pouco mais profunda sobre a parte de vendas. Quem aqui sente o cheiro de vendedor quando está chegando perto? Cheiro de vendedor. O cara já chega. Então, pode que, tarará, sei que lá. Cara, você já sente o cheirinho da venda. Cara, ih, lá vem venda. Lá vem venda. Você já até afasta. Quando eu ativo esse modo vendas, modo vendedor, que eu chamo no meu método, esse modo vendedor, o que ele ativa? Ele ativa benefício, produto, não sei o quê, é o que é bom no produto, é o que entrega, é não sei o que lá. Qual que é a principal estratégia que eu preciso fazer para desativar o meu modo vendedor?
e ativar o meu modo escutador. Faço uma pergunta, toma um gole de água. E fico olhando para o cliente, para ele responder. Todas as vezes, gente, que você perceber que está falando mais que o seu cliente, você está com modo é igual o modo avião. Você está com seu modo vendedor ligado. Então, todas as vezes que você estiver falando mais, faz uma pergunta, toma um gole d'água e deixa o cliente falar. Por quê? Porque as perguntas são poderosas. Quando eu ativo esse gatilho da venda na mente do meu cliente, ele automaticamente já se fecha. Se eu faço uma pergunta que vai fazer ele refletir sobre o que eu estou dizendo para ele, que ele vai ter a ideia de aumentar o nível de consciência, e que ele teve aquela vontade, não sou eu que estou colocando aquela vontade nele. Ele despertou dentro dele a vontade, ou seja, não existe a barreira da venda. Eu fiz perguntas que fizeram ele refletir. E essa ideia de comprar o produto veio de dentro dele. É a famosa frase que talvez todo mundo aqui já tenha escutado, eu não sei quem é o autor, mas que é: as pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para elas. A gente ama comprar, por isso que a gente vai no shopping. Por isso que a gente vai gastar de alguma forma. Por quê? Porque a gente gosta de comprar. Só que a gente odeia comprar algo que a gente não precisa. Aí a gente entra com aquele negócio, olha lá vem os vendedores me empurrar produto. Não tem sensação pior do que essa. E literalmente, eu era aquela pessoa que entrava na loja da World Tênis e se via um vendedor falar comigo, eu já virava as fotos sem andando. Tinha pavor de vendedor. Eu tive trauma com o vendedor. Eu tinha tudo para não ser vendedor, na verdade. Tanto que quando eu fui fazer a minha primeira vez, eu passei mal. Minha boca ressecou, começou a dar frio na barriga, calafrio. Comecei a tremer. Porque a minha crença com venda de que venda era ruim era muito forte. Por isso que eu falo, se eu conseguir, gente, qualquer pessoa consegue. Eu trabalhava com logística, não era com vendas. Nunca trabalhei com vendas, na verdade. Para não falar que não, eu vendia os perfumes da Rinodê ali, na rua de casa, no shopping. Saí oferecendo perfume na rua. A maior vergonha que eu passei na minha vida foi essa daí. E era difícil, hein? Mas isso, aos poucos, foi desbloqueando crenças. Então, segundo pilar, né? Fazer boas perguntas. Eu preciso aprender a fazer perguntas. Mais para frente, eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês das perguntas. E aí, me lembrem disso depois, tá? Dinâmica das perguntas. Vou anotar aqui no meu to-do também, na minha lista aqui. Eu quero fazer uma dinâmica das perguntas com vocês. Massa. Show. Terceiro pilar para você se tornar uma closer de alto valor. Então, a gente tem escutar, fazer perguntas e isso é uma coisa que vocês vão aprender com o tempo, tá? Para mim, foi mais ou menos natural, não foi tão natural. Elaborar cenários. Elaborar cenários, Luiz? Como assim? Elaborar cenários. Eu preciso ter a habilidade, ou desenvolver a habilidade, de mostrar para o meu cliente que se ele seguir por aqui, ele vai ter tal resultado. Se ele seguir por aqui, ele vai ter tal resultado. E se ele seguir comigo, ele vai ter tal resultado. Então, essa habilidade de elaborar cenários, ela vem da prática. Não vai ser natural, gente. A não ser que alguém aqui já seja uma gestora, uma CEO, uma planejadora. Do contrário, é só no campo de batalha.
Alguém aqui já está atuando como closer? Coloca no chat tudo isso aqui. Me conta aqui. Eu tenho dificuldade, pois nunca vendi nada. A dificuldade, ela só vem porque você nunca vendeu nada. Muito doido falar isso, né? Mas uma frase que eu escutei de um cara chamado Joel J, não sei se vocês conhecem, ele fala assim: cara, ninguém é bom em algo que faz pouco. Lembra que eu tive que fazer 800 horas de vendas para poder ser chamado de Luiz Close, para poder ser chamado de uma palestra, para poder ensinar a outras pessoas? Então, ninguém é bom em algo que faz pouco. Eu tenho um curso também, mas não coloquei em prática. Então, a gente vai colocar em prática. É a partir de hoje, a partir de amanhã, né? Que quando dá 8 horas, vão sair mandando mensagem com as doidas para os clientes. Mas eu vou dar uma dica para vocês no final. Me lembrem aqui, anote dica de prospecção para atuar como closer. Eu vou passar aqui no finalzinho, tá? Principalmente vocês que tiveram curso e não colocaram em prática. Eu vou puxar a orelha de vocês, hein? Vou aí na casa de vocês. Deixa eu ver aqui os endereços aqui. Tapevi, tá pertinho aqui de casa. Ó. Tem mais. Rio de Fora já tá um pouco mais longe. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Igrejinha. Ó, vou aí no Rio Grande do Sul puxar a sua orelha. Tá aí. Tá indo. Ó, eu já peço o endereço aqui intencional. Por mais que tenhamos conhecimento, estudo em vendas, temos dificuldade em atuar na prática. Mas é porque tudo o que vocês ainda não fizeram vai ser desconfortável. E às vezes vocês são bons. Talvez vocês não sejam tão boas, mas às vezes vocês são boas. Aí você tem 50% de chance de mostrar para a pessoa que você é bom. E se você ainda não for boa, você vai precisar aprender mais. E se você foi rejeitada, gente, é que tem tanta coisa que faz a gente não conseguir um projeto que é chocante. De verdade. Eu conheço gente que é extremamente bom e não consegue projeto com medo de dar certo. O que é o medo de dar certo? É você conseguir o projeto e ter que fazer o close. É você conseguir o projeto e agora você tem que entregar o que você falou que você ia entregar. Aí agora você vai ter o quê? E ter a responsabilidade de fazer algo que você ainda não fez. Ou seja, é mais fácil dar errado. Aqui, é bem eu, segundo do pastor. É muito normal, gente. A gente já treinei mais de 2.500 pessoas. Eu conheço os trauminhas de cabo a rabo, assim, ó, com vendas. 90% não é falta de técnica, 90% não é falta de estudar, 90% é falta de coragem de dar a cara e tomar não. Pressão emocional. É o cara falando, vamos lá, dizer, preciso vender, moço, me ajuda aí, não sei o que, taraná. Fala com quantas pessoas hoje? Como é que tá o volume? Tá, pô, daí você não conseguiu falar. Então, vendas, ela realmente pode mudar a sua vida. Só que eu preciso aprender a me adaptar. Eu preciso desenvolver o meu processo de adaptação emocional aos projetos, ao mercado, ao que as pessoas esperam de mim. E o closer, ele é uma parte fundamental no processo de vendas. Porque ele é o cara que injeta dinheiro na empresa. Por isso que ele é muito valorizado. E a closer aqui vende consultoria de 54 mil. Você acha que eu amo ela ou não?
Lógico, exatamente. E ela ama receber a comissão também. Então, é um. Só que eu também cobro. E Dani, e aí, como é que estão as coisas? Tal, não sei o quê, ó, eu vi que você falou com fulano, 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 e aí, como é que tá o resultado? Né? A bichinha tá com a taxa de conversão de 70%. Posso ter reclamado. Só que tudo é um processo. E eu preciso me arriscar mais. Eu preciso tomar mais não. Eu preciso ir para mais entrevista. Lá no meu perfil, eu divulgo vaga toda semana. Toda semana a gente divulga vaga, gente. Se vocês forem lá no meu perfil do Instagram, tem umas. Muitas já fecharam, mas a gente está com 10 vagas em aberto. Acabaram de contratar a gente para fazer mais 3 vagas de SDR para um projeto gigante. Que a gente vendeu hoje. A gente vai postar provavelmente na quinta ou sexta-feira. Vai depender do. Mas tem um outro projeto, que é um projeto que a gente vai terceirizar. A gente vai contratar Closer e SDR também. Bárbara Torres, o nome da Expert, gigantesca, quase 500 mil seguidores. Fixo, legal, comissionamento, legal, mas precisa ter experiência. Ou precisa ter muita vontade e você precisa mostrar que você tem vontade. A vontade você mostra lá na aplicação do formulário. O vender se começa ali, ó, preenchendo o formulário, preenchendo o formulário. É isso que muda o jogo, porque é o que vai fazer você ir para a entrevista com o entrevistador, o recrutador. Aí você foi bem com o recrutador, aí você vai para o consultor. Foi bem com o consultor, aí você vai para o expert. Aí a probabilidade é muito menor de você ser rejeitado. Você tem, normalmente a gente traz 3 a 4 pessoas. É de 30 a 25% de chance de passar no processo. De 25 a 33% de chance. Só que precisa passar pelo processo. Vamos lá para a próxima parte aqui. Ah, isso aqui é muito forte. Isso aqui vocês precisam internalizar. A área comercial, ela não recompensa somente a vontade. A vontade conta. A área comercial, ela não paga pelo quanto você trabalha, mas pelo quanto você gera de resultado. É o famoso, eu não vou pagar os boletos com balde de suor. Eu vou pagar boleto com venda. Eu vou crescer fazendo venda. Eu vou crescer tomando decisões. Eu vou crescer ajudando o meu cliente a comprar. Eu vou crescer trazendo a responsabilidade para mim de como que eu posso captar mais clientes, como que eu posso ir ali no meu CRM, na minha planilha, quem que eu posso falar ali para levar para uma reunião, para quem que eu posso ligar, porque eu preciso despertar o resultado. O closer que sofre com o não, gente, ele é óbvio que a gente não que a gente goste de tomar não, mas ele não pode sofrer. Ele tem que é igual ex-namorado. Esquece rápido e vai pro próximo. É igual ex-namorado. Namoro foi feito o quê? Para dar errado. Se der certo, vira noivado. Noivado foi feito para dar errado também, porque se der certo, vira casamento. A venda é a mesma coisa. Se der certo, vendeu. Se não der, próximo. Se der certo, vendeu. Se não der, próximo. Se der certo, vendeu. Se não der, próximo. Faz sentido? Presta atenção nisso. Muita gente fala, a venda começa no não, né?
Cada objeção que o meu cliente me dá é exatamente sobre o que ele precisa se sentir seguro para dar o passo. Anota isso. Cada objeção que o cliente me dá é justamente a insegurança que ele tem, que ele precisa se sentir seguro para tomar uma decisão. Ah, Luiz, mas não sei se eu vou ter tempo para fazer isso não, cara. Cara, mas isso aqui é justamente para te dar mais tempo. Pensa comigo aqui, hoje, se o teu time comercial ele fizesse todo o processo e não dependesse de você para as tomadas de decisão, você teria mais tempo para pensar estrategicamente na tua empresa? Só que eu só vou dar essa resposta, essa pergunta para o meu cliente, se ele deu objeção. Se ele não deu objeção, eu não vou conseguir. Então, a objeção é o maior benefício que você tem numa call. Nossa, isso aí dá para anotar também. A objeção é o melhor benefício que você consegue ter em uma call. Quanto mais objeção o cliente tem, maior a probabilidade dele fechar se você conseguir contornar. Juro para você. Se o cliente vê, beleza, tá, gostei, precisa pensar. Não, você precisa pensar no quê? Precisa pensar, cara. Esquece, esse cara não vai comprar. Ô, Luiz, mas, mano, cara, não entendi um negócio aqui. Me explica esse negócio aqui direito. Não entendi, cara. Explica aqui. Tá querendo saber do produto. O cara tá querendo informação do produto. Então, a objeção é bênção. E aí, uma outra questão, a terceira questão aqui é o closer se deixar abalar emocionalmente por pressão. Tem que manter a postura. Quando a gente recebe uma crítica e aquilo afeta muito a gente, é muito mais sobre nós do que sobre a pessoa que está fazendo a crítica. Porque o que essa pessoa sabe de você? Praticamente nada. Por mais que seja seu gestor, por mais que seja o dono da empresa, ele praticamente não sabe nada sobre você. Então não é uma crítica à identidade da G, não é uma crítica à identidade da TAI, não é uma crítica à identidade de vocês. É uma crítica ao que foi executado, ao comportamento, ao resultado. E quando eu sei a minha identidade, quando eu sei quem eu sou, eu não permito que essas críticas entrem de forma negativa. Ou seja, eu me blindo emocionalmente para que aquilo não me abale. Só que, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para evoluir? E aí é isso que vocês têm que refletir sempre. Porque senão, não vai aguentar a pressão. Cara, eu tive uma aluna, a gente fez um programa chamado O Resgate, foi no começo do ano. No final do ano passado, a gente tinha 25 alunos, 30 alunas que não estavam conseguindo ter resultado. Tava, sei lá, já uns 4 meses na formação Digital Closer, e elas não estavam conseguindo ter resultado, não estavam conseguindo ter resultado. Eu falei, não é possível, cara. E as meninas, boa, comunicação fluida, postura, sabe? Tipo, era de família humilde, isso não importa, tá, gente? Isso não importa. Mas tinha uma coisa que estava travando elas. E eu falei, cara, não é possível, eu preciso fazer alguma coisa. Eu inventei um programa chamado O Resgate. Falei, não, vou ensinar umas técnicas de prospecção aqui para elas, tal, e posicionamento, e vou mudar as redes sociais delas, e não sei o quê. Fiz lá um movimento de 4 semanas direto comigo para essas mulheres. E tinha alguns homens também, mas a maioria era mulher. Coincidentemente, meu público ele é mais mulher. Acho que eu tenho uma comunicação mais carinhosa, assim, acaba atraindo mais mulher. E, primeiro encontro, vamos falar de prospecção.
Primeira pergunta que eu fiz para a menina começou a chorar. Primeira pergunta. É emocional ou não? Aí passamos para a próxima pessoa. Cara, o que está te travando? Não sei o que. Ah, eu acho que eu não sou bom o suficiente, não sei o que lá, as pessoas não vão acreditar em mim, não sei o que, eu nunca fui close, tá lá, lá, lá. Tá bom. Comecei a fazer uma sequência de perguntas para ela. Menina boa. Falei, você vai fazer isso, isso e isso. Beleza. Deu uma semana, ela estava com trabalho. Um fixo de R$ 3.000, mais comissão. E aí eu estava contando os resgatados, né? Os resgatados, os resgatados, os resgatados. Eu sei que no final a gente chegou lá, conseguiu das 30 pessoas, a gente resgatou umas 23 pessoas. Dessas 23 pessoas que foram resgatadas, 6 saíram dos projetos que conseguiram. Por não conseguir lidar emocionalmente com o projeto. De ter a responsabilidade. Então, por que eu trouxe logo no começo que a mente ela é o que vai destravar vocês para atuar como close? Gente, tá tudo bem vocês não saberem vender no começo. Eu não sabia vender. Hoje eu sou um close. Tinha um monte de gente que não sabia vender. Hoje tem milhares de alunos. Então a gente tem que aprender a comparar o nosso palco com os nossos bastidores e não os nossos bastidores com o palco dos outros. E é muito natural a gente inverter essa ordem e acabar se cobrando muito mais do que deveria. Então, essa estabilidade, não diria nem estabilidade, eu vou nomear de uma forma diferente. É uma disciplina emocional. Porque a emoção, gente, se eu não ajo de forma impulsiva, eu consigo controlar. Quem é casado aqui? Se você contar até 10 antes de responder as birras do seu marido, você não consegue até responder um pouquinho mais carinhoso? Agora, responde na hora para tu ver. Vamos, um homem chato da desgraça, sai para lá. Agora você fala assim, vamos lá. Aí você fala, oi, meu amor. Você deixou a roupa no chão de novo, né? Não tem problema. Vai lá e pega. Ô, meu amor, toalha em cima da cama de novo. Eu vou tirar para você. A vida fica até mais leve. Agora, se eu sou sempre reativo, tô sempre indo para confronto, vai dar merda. Então, eu preciso ter a disciplina emocional de respirar e responder. Respiro, respondo. É o famoso constância no caos. Eu vou fazer o que tem que ser feito mesmo nos dias que eu estou ruim, nos dias que eu estou doente, nos dias que eu estou com cólica, no dia que eu estou com enxaqueca, no dia que eu estou triste, mas eu mantenho a minha constância. Porque vendedor não é CLT. Vendedor é intraempreendedor. Então, eu empreendo no negócio do meu cliente, do meu expert. Eu sou PJ. Então, eu preciso aprender a ter constância no caos. Então, o compromisso com o negócio, ele vem acima do meu humor, ele vem acima da minha situação, ele vem acima do que de como eu estou me sentindo. Óbvio, né, gente? Se você está muito doente também, né? É o famoso combinado na cara. Olha, cara, não tô bem. Eu precisava ficar um pouquinho off agora aqui na parte da tarde, tal, não sei o quê. Muita transparência, né? Eu gosto muito disso. Pelo menos aqui no nosso time a gente tem muito essa completude, né? De um ajudar o outro,
de ter essa compreensão, de entender agora. Tá ficando doente toda hora. Ah, tá indo no médico toda hora. Ah, preciso sair toda hora. Precisei levar meu gato no veterinário. Precisei levar meu cachorro no aeroporto. Precisei levar meu papagaio para cortar a unha. Aí a coisa começa a ficar esquisita, né? Ninguém vai te cobrar horário. Mas quando você acaba não tendo um compromisso e você não está entregando resultado, você vai ser cortado. É natural. Principalmente na área de vendas, tá? Vamos lá, então, para a gente ir pro final, que acho que vocês têm outra aula hoje, né? Vocês vão ter outra aula agora, ou de alguma coisa, né? Tudo que a Max tinha me falado. Então, a partir de hoje, vocês não são mais uma pessoa que estão buscando uma renda extra. Vocês são uma pessoa, uma mãe, uma profissional que está construindo uma carreira. O mercado digital é o ouro. Todo mundo se conhece. Então, seja muito legal, saia sempre com as portas abertas, honre sempre os contratos, leiam sempre os contratos. A sua postura profissional, ela conta muito mais do que a tua aparência profissional. É melhor uma parede em branco do que um fundo esquisito. Nas primeiras reuniões, eu fazia um fundo branco, não estava nem aí, não. Tá tudo certo. Eu preciso transmitir segurança para quem vai me contratar. Eu preciso transmitir segurança para quem vai comprar de mim. Então, eu preciso ter comunicação clara. Eu preciso demonstrar segurança. Eu preciso ser consistente. Eu preciso respeitar as hierarquias dentro de um negócio. Eu preciso respeitar os sócios. Eu preciso respeitar os gestores. Ah, mas isso é CLT. Não, gente, isso daí é respeito. Se essas pessoas elas estão numa hierarquia acima, que elas conquistaram aquilo de alguma forma. E um dia vocês vão estar lá também. E vocês vão querer que as pessoas que estão trabalhando junto com vocês respeitem vocês. Então, isso também conta demais para você crescer na carreira profissional. Então, trabalhando aqui em questão de aparências numa reunião de vendas, né? A partir de agora, como closer, na maioria das vezes vocês vão fazer uma call, sim. Então, vocês vão precisar se portar adequadamente, como se estivessem numa empresa. Homens, não vai entrar lá na reunião de boné. Mulheres, evitem decotes. Homens, barba feita. Mulheres, evita brusinha com manguinha fina. Imagina, você está fazendo reunião com o cara, aí do nada passa a mulher atrás assim, do computador e vê você com os peitão de fora lá. E não dá, né? Vai dar ruim. Então, se respeitar também, né? Eu trago muito isso para os meus alunos, porque o óbvio precisa ser dito. Então, precisa ter o respeito com a pessoa que está do outro lado. Internet, gente, às vezes a internet de vocês pode não ser a melhor do mundo. Mas, pô, entrou o primeiro salário, faz um upgradezinho na internet. Ah, pô, já começou a ganhar uma comissãozinha boa, compra um microfone. Se o seu microfone for ruim. Ah, pô, estou começando a ganhar dinheiro, compra uma câmerazinha, R$ 300, parcela 10 vezes no cartão de crédito. Porque você vai construindo a sua imagem, e isso vai te trazendo segurança. Você, como profissional, você vai tendo segurança. Porque você tem equipamentos que vai te construindo. Gente, se vocês forem lá no meu Instagram, gente, lá atrás, nas primeiras postagens, quando eu comecei a me posicionar como closer, eu gravava no meu notebook antigo. Era um fiasco, gente. Mas aquilo não me impediu de começar.
E isso não pode impedir vocês de começarem, mas não deve ser o piso de vocês. Vocês devem sempre buscar evolução. Então, pô, consegui aqui meu primeiro trabalho, consegui isso aqui. Tem gente, tem uns fundos de pano que você coloca aqui, que fica bonitão, baratinho na Shopee, você paga lá, sei lá, R$ 80, e aos poucos você vai construindo o teu ambiente de trabalho, porque isso também vai te trazer segurança. Eu passo mais autoridade, tendo um fundo bonitinho assim, uma luzinha azul aqui do meu lado, um monte de livro de vendas ali, vai passando mais autoridade. Então, aos poucos, vocês vão construindo a autoridade de vocês. Não tem nada disso. Fundo branco, ou bege, sei lá que cor, né, que é o seu fundo. Tem uma luzinha de cima, ótimo. Aos poucos você vai evoluindo o seu material. Certo? Pontualidade na reunião, gente. Não atrasem reunião com o cliente, não atrasem reunião com o expert, pelo amor de Deus. Isso daí queima o filme. Ai, Luiz, mas imprevisto acontece. Acontece. Se prepara com antecedência. Porque o horário do empresário vale muito dinheiro. Às vezes você atrasa 5 minutos e o cara foi embora da compra. Você perdeu a reunião. Então, pontualidade também ajuda demais. Pontualidade nas entrevistas. Local de onde você vai fazer as entrevistas. Sempre se programe para fazer as entrevistas de um lugar que seja silencioso, que você consiga estar presente, para o cliente ver, para o entrevistador ver que você está respeitando aquele momento. Gente, são os detalhes, tá? Se eu falar para vocês que tanto de gente preparada que vem fazer entrevista com a gente lá é surreal. E às vezes pode ser óbvio que eu estou falando aqui, mas não é. Profissionalismo. O que, que serve o profissionalismo de um closer? Eu vou deixar aquelas conversas registradas no CRM do cliente, eu vou ter minha rotina de horários dentro da empresa, então eu sei que horas eu começo, eu sei que horas eu vou fazer minhas reuniões, eu tenho uma agenda organizada. Se o meu cliente é um cliente mais sério, eu não vou usar gírias, eu vou organizar o meu acompanhamento após a reunião. Então, todos os dias, no meu dia, eu vou separar de 30 minutos a 1 hora para eu acompanhar os clientes que não fecharam em reunião comigo. Então, tudo isso vai setando o profissionalismo do closing. E aí eu quero, para a gente fechar, trazer o ciclo de como funciona uma venda high ticket. Quando eu falo venda high ticket, fica claro para todo mundo? Coloca aqui no chat para eu saber. Tem alguém que não... Ah, daí ele anotou ali, ó. Constância no caos. Essa frase ficou boa, né? Eu vou explicar assim mesmo. High ticket é um produto de alto valor. Um produto caro, é um produto que o high ticket ele vem do inglês. High é alto. Ticket é o preço. Então, high ticket, preço alto. É caro. Tem entrega, tem acompanhamento, tem proximidade, tem percepção de valor. Então, a venda high ticket ela vai muito além das entregas. Ela vai na percepção de valor. E o que muda de uma venda normal? Esse cliente, ele percebe um problema, por isso que ele chega até nós. Por isso que vender, o closer fazer a venda, ele tem um processo que facilita ali o processo de venda. O cliente, ele só vem até nós quando ele identificou que ele tem um problema. Ele não vai parar 40 minutos, 1 hora, para fazer uma reunião comigo, se ele não acredita que eu posso solucionar algum dos problemas dele. Ou seja, ele está ali.
Ele pode não ter condição de comprar, mas ele tem um interesse na solução. Esse cliente, ele tem consciência de que ele precisa de uma mudança. Se ele não tem essa consciência pela mudança, eu vou implementar essa necessidade nele. Por isso tem um livro que eu quero que você leia, chamado Spin Série. É um livro muito bacana. É um livro que é focado em perguntas e ele vai ajudar bastante nesse processo de fazer boas perguntas. Depois, eu vou sortear um livro para vocês que vieram aqui. É o Manual do Closer, que é o meu livro. E eu vou sortear para os presentes. Então, a gente vai pegar as pessoas que estiveram presentes aqui hoje e eu vou mandar um livro autografado para o vencedor. Depois eu vou ver com a Max para pegar o endereço. Eu vou fazer o sorteio, eu vou pegar os nomes aqui que entraram no encontro e vou mandar para ela depois, tá? E aí eu vou mandar um livro autografado para a casinha de vocês ganhar. Quer falar, Isabela? Quer falar? Levantou sem querer? Não, sabe? Beleza. Então, eu vou gerar a necessidade de compra. Vou gerar a necessidade de mudança. Esse cliente, ele está ali porque ele está buscando uma clareza. Então, ele está querendo entender ali quais são as opções de mudança que ele tem. E eu vou conduzir o meu cliente a tomar uma decisão. Isso aqui, se vocês forem perceber, ele é um processo de elevação de nível de consciência, onde eu identifico o problema que ele tem, aumento o nível de consciência sobre a necessidade que ele tem, conduzo ele para uma decisão, apresento um caminho que vai resolver os problemas dele, ele vai me questionar, vai tentar entender quais são as opções, eu vou entender o contexto, vou fazer uma investigação e vou fazer um alinhamento de expectativas para levar para um fechamento. Então, o ciclo dessa venda high ticket, ele começa por entendendo o problema, entendendo a necessidade, elaborando cenários, vou guiar esse cliente para uma tomada de decisão, vou mostrar o caminho, vou entender o contexto dele como empresa e vou levar ele para uma tomada de decisão de fechamento. Esse é o processo de vendas. A gente vai ter, acho que mais alguns encontros, tá, gente? Então, eu quero que vocês tenham essa clareza e eu quero dar uma tarefa aqui para vocês executarem já hoje. Eu quero que vocês esperem para executar essa tarefa. Que é o que eu falei que eu ia trazer de bônus aqui no final. O que eu quero que vocês façam? Muitos de vocês têm dificuldade de pôr em prática. Não sei, vocês já falaram isso para mim e não responderam. Mas eu vou dar uma tarefa para vocês. Alguém já se posicionou como closer nas redes sociais ou ainda não? Ó, Gisele sim, Gisele sim, Débora sim. Ainda não. Beleza. Quem não quiser se posicionar, tudo certo, tá?
Mas o posicionamento vai ajudar vocês para executar essa tarefa aqui que eu vou dar. Ah, Luiz, não vou me posicionar. Não tem problema. Vai ser mais difícil para você. O que é se posicionar? É você colocar lá no link na sua bio ali, ó, que você é a Daisy, que você é uma closer e que você ajuda empresários do digital a vender high ticket. Aí você pode ter uma foto, você pode ter uma foto com a sua família, e aí você pode ter lá um carrossel. Como que o closer ajuda um negócio a vender mais? Você pode fazer até com o chat GPT. Fundo preto, letra branca. Fundo branco, letra preta. For melhor. Que combinar mais com a sua paleta de cores. Mas você precisa trazer um posicionamento. A pessoa precisa entrar ali e falar. É como se fosse quase um LinkedIn. Um Instagram hoje. O Instagram, ele está quase um LinkedIn. Porque ele transmite autoridade. Quem quiser arrumar o LinkedIn também recomendo. Atualizar as experiências, colocar ali vendedor, consultor, closer. Porque isso também vai ajudar nos campos de pesquisas dos recrutadores. Hoje os recrutadores, eles buscam profissionais. Como é que eles fazem isso? Inteligência artificial? Mecanismo de busca? Se você não está como closer lá, como que ele vai achar você? Vai. Então, eu preciso me posicionar. Bacana. Qual que é a tarefa que eu quero dar para vocês? Entre hoje e amanhã, vocês vão começar a seguir 25 empresários hoje e 25 empresários amanhã. Como assim empresários, Luiz? Pessoas que se posicionam como especialistas e que tenham um produto de mentoria, alguma formação. Como que você vai descobrir isso? Você vai clicar lá no linkzinho da bio dele. Você vai clicar lá naquele linkzinho da bio, você vai ver lá. Se ele tem um formulário, se ele tem uma consultoria gratuita, se ele tem um curso. Você só vai seguir. E aí você vai começar a acompanhar essas 50 pessoas. Vão ser 50 empresários que você vai começar a acompanhar no Instagram. Com o passar do tempo, você vai deixar de seguir quem você vê que não faz sentido e que não está te agregando nada. Por quê? Porque depois de 2 semanas, a gente vai estar aqui de novo e eu vou instruir vocês no formato de abordagem que vocês vão fazer. Quem quiser ser mais ousado, quem já estivesse se posicionando como closer, qual vai ser a abordagem que você vai fazer? Você tem 3 formas de abordar, que é prática, tá, gente? Isso aqui é, talvez, que alguém vai falar assim, nossa, aqui, mas, gente, nem sou closer, não sou nada. Não tem problema. Existem 3 formas que você vai poder fazer esse tipo de abordagem. A primeira, eu vou mandar uma mensagem por texto. Oi, fulano, tudo bem? Vi aqui que você tem um produto que você ajuda pessoas XYZ, e aí você personaliza essa mensagem, pelo amor de Deus. Personaliza a mensagem, vi que você ajuda pessoas XYZ e que você tem um produto que você vende para essas pessoas. Você tem um vendedor no teu time hoje? Você tem uma vendedora no teu time hoje? Você fechou a pergunta. Aí você vai mandar para todos os que restaram na sua lista. E aí uma dica de ouro do pai dos closers. Você vai anotar cada arroba que você começar a seguir, ou numa planilha, ou no caderninho, que for mais fácil para você. Por que isso? Senão você vai esquecer quem que você começou a seguir. E às vezes nem todos vão ficar aparecendo para você. Então você vai anotar esses arrobas. E aí você vai dar uma bisolhada neles todos os dias. Para ver. Vocês estão postando, se não estão. Beleza. Segundo formato, posso mandar um áudio para esse expert.
Ei, fulano, tudo bem? Ó, vi aqui que você já está vendendo aqui no mercado digital, vi que você tem aí uma grande audiência. Eu queria saber hoje, tem alguém que é responsável pelas vendas do seu time? Ou que é responsável pelas vendas dos seus produtos? Também não. E aí, quem quiser ser mais ousado, você vai fazer um vídeo. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é a Nayane. E eu vi aqui que você já está vendendo produtos aqui no digital, vi que você atende empresários XYZ, eu vi que você ajuda psicólogos, vi que você personaliza exatamente para o que ela faz. Vi que você faz tal coisa e eu quero saber. Hoje, você tem uma pessoa responsável pelo seu time de vendas? Ou quem é responsável pelas vendas do seu time hoje? Aí, beleza. Taxa de abertura. É muito mais fácil a abertura de áudio e a abertura de vídeo. Texto, muitas das vezes, vai para a aba de solicitação e fica esquecido lá. E o áudio, ele gera curiosidade. O texto, às vezes, eu vejo ele ali numa notificação e ele passa. Então, vocês vão fazer esses 3 tipos de abordagem. Um funciona mais, outro funciona menos, que é o de texto. Ah, Luiz respondeu, e agora? O que eu faço? Ele respondeu, você vai fazer o seguinte. Cara, hoje eu trabalho com vendas e, e eu tenho atuado especificamente. Você não vai mentir, tá, gente? Se você não atua ainda, não minta. Eu estou me especializando em vendas de produtos de alto valor. Eu estou procurando um bom projeto como o seu para fazer parte e ajudar o seu projeto a faturar mais. Você está buscando esse profissional para a sua empresa hoje? Você sempre finaliza com uma pergunta. Por quê? Quando eu termino com uma pergunta, a pessoa sente a obrigação de responder. Isso vale para qualquer tipo de venda, seja no WhatsApp, seja. Pô, mas, cara, me passa no WhatsApp, então, porque lá eu vou te chamar e a gente marca uma reunião, um bate-papo rápido, no máximo 30 minutos, para eu me apresentar e você também falar um pouco da tua empresa, do seu negócio, quais são as suas expectativas para esse profissional de vendas. Pronto. Aí desses 50 aqui, provavelmente vão restar uns 35. Você aborda esses 35. E se aumentou aí em 35 vezes a possibilidade de você fechar o contrato. E aí você pode repetir isso toda semana, até você fechar o seu primeiro contrato. Eu sei que parece simples eu falando aqui, parece às vezes até fácil. Não vai ser fácil, mas isso aqui vai ser a porta de entrada para você no digital. E foquem em estar full time em um único projeto. Não fica pegando 200 projetos, não, que isso aí já foi a fase desse formato de profissional aqui no digital. Eu, por exemplo, não contrato ninguém que esteja em outro projeto. Ou a pessoa vem 100% ou ela não vem. Então, foquem em um único projeto, se dediquem, entreguem o melhor de vocês, porque vocês vão se tornar especialistas muito mais rápido atuando em um único projeto. Tem o processo a gente chama de processo de rampagem, que é um processo onde você tem uma curva e aí depois você começa a crescer. Esse processo de rampagem, ele é muito mais rápido quando eu estou num único lugar, porque eu aprendo mais rápido sobre o mercado, eu aprendo mais rápido sobre o produto, eu aprendo mais rápido sobre a história do expert, e eu consigo desenvolver muito mais rápido no negócio. Fechado? Gente, quero abrir aqui 5 minutinhos para dúvidas, e a gente vai encerrar. Quero ouvir aí também o que vocês acharam, se trouxe uma clareza aí sobre a profissão de closer. Pode abrir os microfones aí, quem quiser. Um de cada vez, viu? Se vocês querem ser closer, vocês têm que deixar de ser tímido. Pode abrir os microfones aí. Boa noite.
Boa noite. E aí, Nayane, tudo bem? Tudo bem. Sabe, então, ano passado, eu tinha comprado um curso enquanto eu trabalhava, né, no CLT, para entrar no digital, porque eu queria ser uma mãe mais presente com os meus filhos. Meu filho, na época, estava no processo diagnóstico ou de dislexia ou de autismo. Foi um processo que toda mãe que tem filho atípico entende, né? Graças a Deus, naquele momento era só realmente a questão do TDAH e dislexia, mas foi uma demanda muito grande naquele processo. E eu tentei unir, na verdade, eu não tentei unir, não. Eu busquei aproveitar a oportunidade do meu perfil, que eu canto na igreja já há muitos anos, desde que eu era criança. E eu, assim, por postar versículos, por postar canções, eu fui crescendo ali nos seguidores, mas muito no orgânico mesmo. E Uhum. um dia eu tomei um susto, que eu cheguei a 11.500 em meses, assim. E eu Olha, falei, nossa, gente. Só que assim, eu nunca pensei em investir muito nisso, porque eu sempre trabalhei mesmo assim com cantores que estavam começando, faziam um back ali, um back aqui. Eu nunca pensei em, nunca tive desejo no meu coração de investir nisso. E eu queria trabalhar no digital. As minhas cunhadas, elas começaram há 2 anos atrás, investiram mais nisso, eu ainda estava no CLT. E aí eu falei, vou comprar um curso. Só que assim, o curso me deu um conteúdo, mas ele não me deu assim uma noção muito básica, mas eu vim totalmente crua para cá com a Max. Assim, uhum. eu comecei a trabalhar de graça para algumas amigas, para tentar me ter experiência. E aí esses dias uma pessoa falou assim: "Ai, por que que você não paga uma pessoa para fazer seu perfil, para te ajudar a se posicionar?" Só que assim, eu vou falar muito a realidade. O meu maior receio é chegar clientes depois que eu me posicionar, que eu mudar todo o meu perfil e eu não suportar a demanda, devido à realidade de ter muita criança pequena em casa. Tentar crescer organicamente, devagar, aos poucos, sabe? Ir me estruturando. Você entende? Porque, assim, às vezes. Você entende o que eu tô falando? Você faz uma propaganda, você faz a sua. Né, você se apresenta. E aí depois, se você não der conta, O que fala que que é foi. não, o que que é não dar conta? Eu não quero prometer uma coisa que eu não possa cumprir, entende? Por isso que, entenda, assim, às vezes o meu receio é crescer, prospectar, me posicionar, chegar os clientes e eu ter que rejeitar os clientes porque eu não vou dar conta daquela demanda, Qual que é o entende? problema de rejeitar os clientes? É, Você acha que eu atendo todos os clientes que me procuram? acredito que não. Mas você tem experiência, uma equipe? Eu. Eu e eu tô aqui. Mas não tem problema. Eu tinha que dizer não lá atrás, quando eu tinha 1.500 seguidores. Porque não ia dar conta de atender mais do que a quantidade de experts que eu atendia. Tem uma época que eu cheguei a atender 5 experts de uma vez. Foi insustentável. E outra, né, eu falo isso muito com meu marido, essa oportunidade da Max. Assim, para quem já pagou curso, hoje eu realmente não tenho condição de pagar um curso, mas assim, para quem já pagou 1.000 e pouco num curso, o que eu estou vivendo aqui é experiência e ter uma pessoa que fala assim, ó, isso aqui não tá legal, né? Isso aqui você pode fazer, continua. Ó, isso aqui você tem que melhorar. Esse ponto, assim, de ter alguém que fala, ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, e você vai sendo polida no processo, isso é muito perfeito, assim, é fundamental. Talvez lá na frente, daqui meses, eu possa prospectar, e essa bagagem que eu tô tendo aqui me dá fundamento, me dá chão para poder construir uma coisa maior, sabe? Então, assim, eu posso estar pensando pequeno, mas eu sou muito pé no chão, sabe? É tipo, eu preciso de fundamentos sólidos para crescer. Não, Bagagem. você não está pensando pequeno.
Muito pelo contrário, você está pensando no grande antes de pensar no pequeno. Você não vai começar grande, apesar de você ter uma boa audiência. Isso não quer dizer que todas essas pessoas precisam de um closer. E também não significa que você tem que atender todo mundo. Você precisa de um cliente que te pague um fixo de comissão. Agora, Eu tenho aluno fazendo R$ 28.000 por mês. Com um único cliente. Um fixo de R$ 3.000 e 24 mil de comissão. nossa, meu sonho. Você não precisa pensar grande agora. Você precisa fazer o básico bem feito. Pronto. E eu vou falar para você, você tem uma comunicação ótima, você tem clareza como você fala, você só precisa ter coragem. Isso é uma coisa que eu vou te dizer, eu tenho lutado muito. Eu acho que eu não tinha noção do tamanho da insegurança que eu tinha Você até não entrar tem nesse curso. segurança. Você não tem segurança. Você tem medo de ser julgado. Você não tem segurança. Eu nem tô te vendo. É só pela forma que você fala. Você tem traços de perfeccionista. Qual que é o problema do perfeccionista? Ele não começa nada, porque nada tá bom o suficiente para ele começar. Então, você precisa setar na sua mente que eu vou errar e ponto final. É real, isso aqui a gente tem aprendido muito. Você vai errar. Muito, muito Você de vai, verdade. Nayeli, você vai errar feio. Só que cada erro que você tiver vai ser um aprendizado e uma construção de algo que você nunca viveu na sua vida. O perfeccionismo, ele me travou por anos. Não permita que o perfeccionismo trave o seu crescimento. Deus te deu voz. Amém. Você precisa usar isso a favor. Se Amém. posiciona, faz o que tem que ser feito, vai para cima. Só não deixa esse não tá bom ainda. Ah, tô com medo de não dar conta. Ah, não sei. Não. Só vai. Pensa no dia de hoje. Pensa no dia de hoje. O que eu preciso fazer hoje para ter mais resultado? A ansiedade, ela gera o quê? Excesso de vida no futuro. A depressão, ela gera excesso de vida no passado. Preciso focar no presente. Porque é agora que eu construo. Passado é aprendizado, futuro é destino. Futuro eu construo hoje. Então, eu foco nos comportamentos que vão me levar para o futuro que eu quero construir. Quando você não der conta, você pensa. Entendeu? Tá certo. Eu me vi em você 200%. Eu era o cara que eu achava que eu estava planejando. Eu era o cara que eu achava que tudo ia dar errado e que eu estava sendo conservador ou planejador. Nunca estava bom. Eu sempre precisava estudar mais ou precisava aprimorar mais. Depois que eu comecei a fazer, minha vida literalmente mudou. Só faz. Faça com responsabilidade, mas faça. Não minta. Não fala que você tem experiência se você não tiver. Mas mostra que você tem vontade. Isso vale muito mais do que técnica. Alessandra, parem de falar de mim. Muito obrigada. Eu sei que é uma luta de muitas de nós aqui. Eu sei que é uma luta de muitas de nós e a gente vai vencer. Eu creio muito nisso. E isso Só aqui é não, para a vida. Isso aqui não que a gente queime, está vivendo é para a vida. sim,
Com certeza. Não queira ser a mulher perfeita, não queira ser a mulher maravilha, levar o mundo nas costas. Essa função não é sua. Fechou? Fechou. Muito obrigada. Tamo junto. Isabela perguntou, melhor começar como SDR e depois como closer? Sim. É mais fácil começar como SDR e depois ir para closer, tá? Quem eu recomendo começar já direto como closer? Quem achar que tem uma boa comunicação, quem achar que tem um bom pensamento, um raciocínio meio lógico, assim, sabe? Quem não tem dificuldade de falar em câmera, mas o SDR ele é mais fácil. Por quê? O SDR você vai fazer o quê? Ligação, e você vai falar muito pelo WhatsApp. E acaba sendo mais fácil para quem às vezes tem algum tipo de timidez, né? E timidez também nada mais é do que egoísmo. Gente, todas as nossas travas tem um porquê por trás. Eu vou liberar vocês, que eu atrasei 40 minutos aqui. Depois vocês falam para a Max não brigar comigo. Vocês não Eu deixam a acho que a Max. Max marcou para amanhã 8 horas, porque as meninas nem todas tinham disponibilidade para hoje. Alguma coisa assim. Ai, tá bom, menos mal, então. Então tá bom. Então, gente, gratidão. Depois fala lá para a Max o que vocês acharam. Vou colocar meu Instagram aqui, ó, @luiscloser. @luiscloser. Ah, vou fazer o seguinte, ó. Me chamem lá no direct para eu saber que você estava presente, para eu fazer o sorteio, tá? Fala assim, ó, Luiz, tava na aula da Max, anota meu nome aí, que eu vou fazer uma planilhinha de Excel e eu faço um sorteiozinho lá e mando para a Max para ver quem ganhou o livro, tá? Aí ela pega o endereço com vocês, bonitinho, para eu mandar o livro autografado. Espero que seja de muita valia para vocês e é só o começo. Só o começo, a gente ainda vai estar aqui. Espero que eu possa transbordar o meu conhecimento na vida de vocês e que isso seja o início de um movimento muito grande para muitas mães. E vamos embora. Fechou? Beijo no coração de vocês. Se cuidem, bom descanso. E bora pôr em prática, hein? Ó, tô de olho em vocês aí. Beijo. Tamo junto.